nós vamos estudar nesta manhã se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 14. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 14. Que todos possam encontrar, nós vamos fazer essa primeira leitura eu vou fazer, depois das outras leituras será dado o microfone para os irmãos, e os irmãos estarão fazendo as leituras para nós estudarmos esse assunto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem exatamente 5 capítulos. E assim está registrado. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O texto que lemos, traz algumas palavras que são fundamentais para o nosso entendimento desse estudo. Primeiro que ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que aceitais com apreço os irmãos que estão na liderança. Então, se são os líderes da igreja, eu devo ter estima e consideração por essas pessoas, porque elas foram escolhidas pelo Senhor, o nosso Deus. Então, lembre-se disso. É liderança, você precisa, segundo a palavra, ter estima, ter consideração por essa pessoa. Os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, essas pessoas, que ensinam, que repreendem, que corrigem, elas devem ser tidas em boa estima. No versículo de número 13, e que tenhais com amor e máxima consideração, amor por essas pessoas, e olha só, e máxima consideração, por causa do trabalho que elas realizam, Elas foram chamadas pelo Senhor e desenvolvem o ministério na casa do Senhor. Por isso, elas devem ter a máxima consideração. Trabalho e vivei em paz. Paulo dizendo que depender de vós, tem de paz com todos. E o versículo 14, exortamo-vos, irmãos, aqui admoestei os insubmissos. Tem sempre aqueles que querem ser rebeldes contra a liderança, Tem sempre aqueles que, eu não concordo. Você não tem que concordar ou discordar. Você está na igreja, então a liderança decidiu, você ouça o que a liderança está dizendo e obedeça o que a liderança está dizendo, porque eles foram escolhidos para isso. Então os insubmissos, eles devem ser admoestados a respeitar a liderança da igreja. E consoleis os desanimados. Se tem alguém desanimado, fala assim: vamos, irmãos, vamos caminhar, Ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, para que nós entendamos a importância da liderança escolhida, eleita pela igreja, e a consideração que devemos ter por ela. Como nós vamos ter eleição, então nós estamos estudando, sobre a escolha de líderes para a igreja. De modo que algumas orientações são muito importantes para nós compreendermos, a nossa missão como igreja no que diz respeito a isso. Quando a Assembleia está reunida para eleger irmãos ou irmãs, porque para exercerem o presbiterato ou o diaconato, a igreja de Cristo tem a grande responsabilidade, preste atenção, são duas palavras: responsabilidade e compromisso. Responsabilidade diante de Deus.
Deus me deu esse privilégio de escolher alguém para estar à frente da igreja. Então, quando eu vou escolher, eu estou olhando para Deus e falando: Senhor, qual é a sua vontade? Porque eu não quero escolher do meu coração. E também tem um grande compromisso espiritual para com a comunidade, né? Quando eu escolho, eu não escolho para mim, eu escolho para a comunidade, eu escolho para o bem do reino de Deus. Então, nós temos, quando vamos participar de uma eleição, para escolher líderes para a igreja, temos que entender isso. Sempre estamos diante de Deus, né? Mas podemos escolher, estamos diante de Deus. Então, nossa responsabilidade é com o Senhor, o nosso Deus. E o nosso compromisso é com a comunidade, com toda a comunidade, né? Para que ela seja sempre uma comunidade abençoada. Não é por ter se convertido que a pessoa foi transformada, nem é por falar bem, ser legal, que a pessoa deve ser escolhida ou não, né? Paulo, quando ele escreve, quando ele faz a recomendação lá para os irmãos de Éfeso, ele fala que nós vamos ter alguns problemas na vida da igreja, porque as pessoas vão vir de fora aceitar o evangelho e vão estar dentro da igreja. Mas não é pelo fato dela estar dentro da igreja, né, que ela já foi transformada, que ela já foi renovada e que ela já colocou a vida no altar do Senhor nosso Deus. Eu vou pedir que alguém abra a Bíblia para mim, em Atos, capítulo de número 20, o verso 29 e 30. Vou pedir que quem for ler, leia no microfone. Sônia, você vê o microfone para nós lá, fazendo um favor? Atos 20, 29 e 30. Paulo, ele se despede da igreja de Éfeso e ele faz uma exortação aos irmãos para que eles tenham discernimento, porque não é só o fato de estar dentro da igreja que faz da pessoa um cristão. Atos 20, 29 a 30. Quem vai ler? Ana. Sei que depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês, mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Leia mais uma vez. Sei que depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês, mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Amém. Então, veja bem, o alerta do apóstolo Paulo, né, para os irmãos: olha, eu vou partir, mas vocês fiquem preparados, porque penetrarão no meio de vós lobos, e esses lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para atrás deles. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas vão começar a atrair atenção para eles, chamando atenção para eles, e não chamando atenção para Jesus. Paulo diz: olha, eu quero que vocês fiquem alertas, porque pode vir lobos vorazes no meio de vocês, pessoas más intencionadas, que querem não a edificação da igreja, mas que querem chamar a atenção para si. Tomem cuidado com isto. Escolher oficiais, amados irmãos, para governar a igreja local é um processo de responsabilidade, como nós já dissemos, e compromisso com a comunidade. Devemos observar que conduzir o processo, quem conduz o processo é o Senhor, o nosso Deus, através do seu Santo Espírito. Quem conduz esse processo é o Senhor através do seu Santo Espírito. De duas maneiras, né, que Deus age nesse momento na vida da igreja. A primeira, de um lado, capacitando homens e mulheres, né,
Porque quem capacita, quem vocaciona é Deus e quem capacita é Deus. Então Deus capacita pessoas para os ministérios na vida da igreja. Porque Ele é o Senhor da igreja. E Ele capacita através do seu Santo Espírito, né? Então, a pessoa tem que vir, né? Tem que estar na igreja e tem que ser cheia do Espírito Santo. Porque quem capacita é o Senhor através do seu Santo Espírito. Nós vamos lembrar em Atos capítulo 6, que eles escolheram homens cheios do Espírito Santo. E por outro lado, amados irmãos, é o Senhor que ilumina também o coração e a mente dos irmãos, dando discernimento para que eles possam escolher as pessoas certas, que possam, observe bem, defender o rebanho, como ele já falou lá, de lobos vorazes, né? Que possa estar olhando para a igreja como um todo, que possa estar querendo o bem da igreja como um todo. E a responsabilidade, né? Sabendo que se você escolher uma pessoa, né, que não esteja em harmonia com a igreja, com o formato de ser igreja, com aqueles que já estão, vai trazer problema para a igreja. E pode até mesmo dividir a igreja. Então, é o Espírito Santo de Deus que escolhe as pessoas e é o Espírito Santo de Deus que deve dirigir o coração e as nossas mentes na hora de escolher as pessoas. Às vezes, nós estamos em uma eleição e aí ficamos, quem eu vou votar? Quem eu vou votar? Você não tem que ficar votando, perguntando em quem eu vou votar. Você tem que orar e pedir a Deus para que o Senhor oriente o seu coração em quem você vai votar, né? Para que a pessoa escolhida seja realmente da vontade do Senhor, o nosso Deus. Esse estudo, né, nosso de hoje tem o objetivo de mostrar para os irmãos a natureza, qualificação e função dos oficiais. Ele será útil, né? O estudo de hoje será importante para os irmãos que aspiram servir num dos ofícios, né? Ajudando-os ao autoexame. Né? Eu desejo ser presbítero, eu desejo ser diácono, diaconisa. Tá bom, então você vai fazer um autoexame, né? Você faz um autoexame para saber, em primeiro lugar, se você está apto para assumir ou não, né, essa missão. Porque às vezes assume e depois fala assim, acho que não é isso que eu quero não, viu? Acho que não é isso não. Então faz um autoexame antes, porque Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Pôs a mão no arado, assumiu, vai em frente. Abraçou, segue em frente. Não pode desistir de forma nenhuma. E amados, nós sabemos que não é fácil, né? Não é fácil quando você assume uma responsabilidade, né, como servo do Senhor, para servir na igreja de Cristo. Nós estamos conversando esses dias ali no conselho, né? E eu estava observando com os irmãos exatamente essa questão. Porque veja bem, eu sou pastor. Então, como eu já digo, eu tenho meu dia inteiro para servir ao Senhor. Mas o presbítero, ele tem o trabalho dele, ele tem a casa dele e depois ainda vem para a igreja para servir ao Senhor. Às vezes sai correndo do trabalho para estar na igreja. Ele não diz, olha, eu já trabalhei a semana inteira, levantei a semana inteira de manhã e não posso ir na igreja agora de manhã porque eu estou cansado. Não. Todos aqueles que assumem um compromisso, uma responsabilidade na igreja, eles colocam em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Primeiro é a igreja. Primeiro é o Senhor. Eu assumi um compromisso com Deus. Porque se você tem um compromisso com Deus, você é fiel a Deus, certamente você vai ser fiel lá no seu trabalho. Mas se você não é fiel a Deus, como é que você vai ser fiel lá no seu trabalho?
Em segundo lugar, bem como deverá ser útil para os demais membros na reflexão e instrução bíblica para saber como escolher quem deve ser oficial de igreja. Então, em primeiro lugar, vai orientar aquele que deseja, se realmente ele é capaz para isso. Em segundo lugar, vai nos orientar a toda a comunidade para escolher a pessoa que realmente está de acordo com a palavra do Senhor, o nosso Deus. É claro que, se você for olhar aqui pela lista, né, todos nós vamos ser reprovados. Mas aí a gente vai procurar aquele que mais se aproxima realmente, aquele que está mais próximo, né, do teto, passando a régua ali, né, aquele que está em melhor condições para assumir. Primeiro, precisamos entender que Deus concedeu um governo para a sua igreja. Veja bem, Deus concedeu um governo para a sua igreja. A igreja foi instituída e ela precisava de um sistema de governo. O que é esse sistema de governo? A liderança da igreja, aqueles que estariam na frente, assumiriam a responsabilidade, levariam as pedradas, morreriam por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, como aconteceu com Jesus e com os 12, né, com os 11, morreriam por causa do amor ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso sistema é o sistema presbiteriano de governo, né? Nosso sistema presbiteriano de governo. Isto é, a igreja escolhe os seus representantes, escolhem os seus presbíteros. E é por isso que nós chamamos a nossa igreja de igreja presbiteriana, porque o seu sistema de governo é o sistema presbiteriano. São os presbíteros eleitos pela igreja que estão à frente do trabalho. E quem nos ensina isso, amados irmãos, é a palavra do Senhor nosso Deus. Fomos nós que escolhemos lá porque gostamos do nome presbíteros e presbiterianos, não. É a palavra do Senhor nosso Deus que nos ensina, né, desde o período apostólico, né, quando as primeiras igrejas foram organizadas, né, o método que eles escolheram foram eleições de presbíteros para estar à frente da igreja, eleições de diáconos e diaconisas para estar diante da igreja, né? E sob a orientação dos apóstolos, né, os membros elegiam presbíteros e representantes e oficiais da igreja. Só que isso, como eu disse, é bíblico, né? Então nós vamos ler na Bíblia. Agora abra sua Bíblia lá em Atos 14, 23. Quem for ler, por favor, use o microfone, está ali com a Sônia, só dá uma olhadinha para ela e ela se aproxima de você. Então, foi orientação dos apóstolos que se ordenassem presbíteros para as igrejas. Vamos lá, Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Amém. Eles promoveram eleições na igreja para escolher quem? Os presbíteros da igreja. Porque Paulo, os apóstolos iam passando, né? Principalmente Paulo ia passando, organizando a igreja e seguia em frente. E ele precisava deixar pessoas responsáveis ali. E quem é que ficavam responsáveis ali? Os presbíteros que eram eleitos nessas igrejas. Tito 1,5. Tito está também no Novo Testamento, né? Quem é bom de Bíblia aí? Rapidinho na Bíblia ou no celular? Aqui o Daniel. Para não demorar, irmãos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Amém. Então, o que ele deveria fazer de cidade em cidade? Constituir-se presbíteros, elegesse presbíteros na igreja, para que pudesse estar à frente da igreja, e aí essas pessoas estariam à frente da igreja, assumindo a responsabilidade com a igreja, eram os presbíteros.
Então, veja bem, nós estamos fazendo aquilo que os apóstolos ordenaram que as igrejas lá no princípio fizessem, elegessem presbíteros, para que eles pudessem estar assumindo a responsabilidade de conduzir a igreja, ensinar, disciplinar, corrigir e a igreja seguir em frente como igreja de Cristo Jesus, né? Precisamos ter em mente, amados irmãos, 5 coisas para fazermos esta eleição. Primeiro, precisamos estar conscientes que Deus não deixou a sua igreja sem capacitação para essa tarefa. O Senhor capacita pessoas no seu meio. O Senhor capacita pessoas na comunidade. O Senhor capacita pessoas na sua igreja, né? Jamais vai faltar presbíteros. Jamais vai faltar diáconos, jamais vai faltar liderança. Sabe aquela pessoa que está à frente da igreja e fala assim: eu vou deixar agora meu cargo porque eu não quero mais, eu quero ver se alguém vai assumir. Alguém chega, assume o lugar dela e depois ela reclama: ai, esqueceram de mim, não se lembram mais de mim. Não é que não se lembram de você, você deixou o seu cargo, você deixou a sua missão, e Deus não deixa a igreja parar, não. Se você deixar, é privilégio seu estar na liderança da igreja, é privilégio seu estar servindo ao Senhor. Como eu já disse, aproveita aqui na terra, porque não vai ter lá no céu, né? Agora, se você fica fazendo onda com o seu cargo, porque você acha que o seu cargo é alguma coisa, não, você tem que sempre estar servindo com alegria, com satisfação, porque o Senhor te capacitou para isso, e não vai faltar gente para substituir você, não vai faltar pastor para me substituir, se eu quiser deixar, não. E a glória não é minha, não. A partir do momento que eu deixar esta função, o Senhor coloca aqui outro, e outro vai anunciar a palavra, e a glória é do Senhor nosso Deus. Eles são honrados nos ministérios em que estão realizando. Mas se você deixar, vem outro, o Senhor coloca outro no seu lugar e o ministério segue. Olha os profetas, olha os apóstolos, olha os presbíteros da igreja, né? A igreja é dinâmica, ela não para, né? Vamos lá, Efésios 4, 11 e 12. Nós vamos entender que o Senhor concedeu, né, os dons para cada ministério. Efésios 4, 11 e 12. Quem encontrou aí? Levanta a mão, por favor. Obrigado, Marcelo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Amém. Olha só, né? Quem concede os dons e os ministérios é o Senhor que concedeu. E Ele concedeu dons para todas as pessoas. Ele está dizendo o seguinte: olha, não tem igreja. Se é de Cristo, tem gente escolhida, tem gente separada, porque não sou eu que decido, é o Senhor. E o Senhor diz que na sua igreja não falta gente com dom. Na sua igreja não falta gente para o trabalho. Por quê? Porque Ele trouxe, Ele preparou, Ele escolheu e Ele concedeu dons. Quem conheceu o Evangelho há 5 anos? Tem alguém que é novo na fé aqui? 10 anos. Né? Quem entregou sua vida a Jesus há pouco tempo? Aqui. Quem é novo na fé? Tem algum novo na fé? Tem. 7 anos. Ana. Quantos anos? Quantos anos? 2 anos. 7 anos, né? Que foram
trazidos aqui para o Senhor. Mas você pode ter certeza, né? Bom, a Ana já está no ministério. Chegou, e o que aconteceu? O Senhor concedeu o dom e ela já está na obra do Senhor. Ah, mas e se tivesse gente aqui? Não sei. Se tiver alguém que desistiu, ela chegou e entrou no lugar. Por quê? Porque o reino de Deus não para. A Wigna está aqui, está chegando aqui. Ela tem o dom, tem o ministério dela também. E a hora que abrir a oportunidade, ela vai abraçar e vai trabalhar para o Senhor. Então alguém vai dizer, mas o Wigna chegou agora e já está trabalhando? Sim. Porque todos que chegam no reino, chegam para trabalhar. E aqueles que estão cansados e vão ficando para trás, outros vão assumindo a frente. Por isso, né, é que o Senhor concedeu os dons. Para que a igreja seja dinâmica, seja viva e não pare. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Porque o Senhor concede dons para todos. E se o Senhor concede, não vai faltar. Então, os irmãos, fiquem tranquilos que não vai faltar liderança na igreja. Né? Não são os homens. Deus. Ele supre a liderança da igreja. Em segundo lugar, é o Senhor que vocaciona irmãos e irmãs para servirem no corpo de Cristo. Portanto, a igreja pode descansar confiante de que o Senhor proverá dentre os homens e mulheres da igreja a liderança necessária. Pode ficar sossegado, né? Que Ele vai fazer isso, né? E Ele faz isso num tempo em que nós desconhecemos, né? Ele faz isso num tempo que nós desconhecemos. E quando Ele nos chama, às vezes nós achamos que não estamos preparados. E achamos que não é conosco que Deus está falando. E nós, muitas vezes, não queremos responder a esse chamado de Deus, a esse desafio de Deus. Vamos só ter um exemplo para nós compreendermos como que é isso? Jeremias 1:4. Então, é o Senhor que concede dons. É o Senhor que escolhe também, né? É o Senhor que vocaciona, é o Senhor que chama. Quem encontrou aí, por favor? Jeremias 1:4. Levante a mão aí. Vai lá, Marcela. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O 5. Sim. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amém. Então, quando é que o Senhor chama? Num tempo em que você nem sabe que você já era escolhido, que você já estava escolhido, que você já estava separado. Deus já tinha separado a Ana, Deus já tinha separado a Wigna para estar aqui conosco. Deus já tinha separado, né, a dona Teresa aqui há muito tempo, né? Deus chama, Deus vocaciona, e Ele que coloca. Aí o que você tem que fazer? Ficar igual Jeremias, questionando, Senhor, mas eu não posso, Senhor, mas eu não consigo. O Senhor diz, vai, porque é eu que estou enviando. Vai porque você não vai falar no seu nome, você vai falar no meu nome. Vai porque fui eu que te escolhi, e sou eu que capacito os meus escolhidos. Deus não chama só pessoas capacitadas. Deus chama pessoas e capacita essas pessoas. Por causa da sua dedicação, da sua entrega, do seu desejo de aprender, do seu desejo de servir. Então, é Deus que concede dons, é Deus que chama. E em terceiro lugar, né, a igreja deve orar a fim de identificar os irmãos que Cristo quer que eles sejam eleitos. Mas nós vamos descobrir isso através da oração. Atos, capítulo 13, verso 2. Então, para identificar a pessoa, nós devemos orar. Isso está registrado em Atos 13, 2. Aí, Ana, do seu lado, a Ana. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separei-me Barnabé e Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Amém. Então, a igreja tem que fazer, sabendo que o Senhor que concede os dons, sabendo que o Senhor capacita, ainda ela precisa de orar. Ela precisa de orar.
Porque o Espírito Santo de Deus tem que dizer, ó, separe para mim. Só que muitas vezes, né, nós ouvimos o Espírito Santo dizer, separe para mim, nós temos alguma dúvida, né? Mas jejue, ore, converse com o Senhor. E tenha isso bem claro no seu coração. Tanto você que quer ser, que quer participar no ministério, quanto você que vai escolher aquela pessoa para estar como ministro, ministra na casa do Senhor, o nosso Deus. Em quarto lugar, aqueles que desejam servir como oficiais na igreja devem fazê-lo porque Cristo os vocacionou e os capacitou com dons para benefício do crescimento. Então, se você quer servir como oficial na igreja, né, você deve fazer como Cristo te capacitou. Vamos lá, Romanos 13, 1. Romanos 13, 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quem institui é o Senhor, o nosso Deus. Toda autoridade é instituída pelo Senhor, capacitados assim também pelo Senhor, o nosso Deus. E lá em Romanos também, como é que a pessoa se vê quando ela se sente escolhida pelo Senhor? Romanos 1. Deixa eu ver, Romanos 1, 1. Toda autoridade é instituída por Deus. E como essa pessoa também se vê. Romanos 1, acho que é o versículo 1 também. Eu não anotei aqui. Sim, pode ler. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém. Como é que ele se sente? Como é que Paulo se sente? Servo. Eu estou aqui para servir. Eu sou servo do Senhor. Jesus Cristo. E fui chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para ser apóstolo. Tem convicção, né? Sabe do lugar que Deus o chamou e o colocou. Tem certeza de que vai fazer aquilo para o qual ele foi separado, né? Olha que coisa maravilhosa que é esse viver na igreja de Cristo e compreender as coisas na ação do Espírito. Deus capacita, Deus chama. E a pessoa tem consciência de que ela foi chamada para esse ministério. Quando eu fui para o ministério fazer seminário, né? Quando fui para o seminário em Londrina, a minha classe iniciou com 16 pessoas. Nós terminamos com 9, porque muitos foram ficando no meio do caminho, né? Por que motivo? Porque às vezes ser pastor é bonito, né, e tal, né? É bom, né? Olha só que coisa maravilhosa. Aí quando você chega lá, o Senhor coloca você para estudar lá, para ouvir coisas que você não quer ouvir, né? Fazer aquilo que você não quer fazer, né? E aí você, mas isso aqui quer ser pastor? Eu não vou estudar isso aqui de jeito nenhum, não vou fazer isso aqui não. Ou tem que ler, aprender grego, hebraico, o que é isso, né? Eu não quero saber disso aqui não, psicologia, né? Filosofia, não quero saber dessas coisas não. Eu quero estudar só a Bíblia, né? Não. Então muitos ficaram pelo caminho, porque faltou realmente aquela convicção do chamado. Eu fui chamado para isto. Eu tenho convicção de que o Senhor me levou para isso. Então, eu não sei fazer outra coisa se não for servir ao Senhor nesse meu chamado. Eu não sei fazer outra coisa se não for servir ao Senhor naquilo que Ele me colocou para fazer, né? Isso acontece com todas as pessoas que têm convicção do seu chamado.
Alguém pode dizer, mas você não... Não, eu fui chamado para isso. Eu sempre estive pronto para isso. Deus me separou para isso. Eu não sei viver sem fazer isso. A minha vida está resumida nisto, servir ao Senhor nesse ministério. Aqui nós temos vários irmãos aqui, né, que já são experientes na vida, né, de fé, em ministérios na vida da igreja, e sabem que não vão parar. Não vão parar, porque tem essa como eu fui chamado. Então eu preciso permanecer e realizar essa obra do Senhor sobre a face da terra. E o chamado só vence quando Jesus chamar lá para cima. Né? Mas nós precisamos ter sempre essa convicção que nós somos servos do Senhor, chamado pelo Senhor, e que fomos constituídos autoridade porque o Senhor nos constituiu como autoridade na casa do Senhor, o nosso Deus. Em quinto lugar, quando a igreja entra no processo de eleger oficiais, né, essa convicção fundamental está, esta eleição será mais cuidadosa e diligente. Né? Quando nós temos essa ideia de que nós temos essa responsabilidade com o Senhor, né, esse compromisso com a igreja de fazer o melhor pela igreja, as coisas caminham muito bem. Atos 6, do 2 ao 6. Aqui envolveu a eleição dos diáconos. Atos 6, de 2 a 6. Quem vai ler? Marcelo, novamente. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém, amém, amém. Isso aqui eu tenho que recomendar esse texto aqui para o Lucas e a Isabel lerem, né? Que eles estão procurando nome para o filho, né? Olha só. Não, Timão, Pármenas, Nicolau. Né? Dá para sugerir uns nomes aí, né? Oi? Prócoro, né? O Prócoro, Nicanor. Bons nomes, né? Sugestão de nomes para aqueles que estão aí procurando nomes para os filhos, para os netos, né? Irmãos, mas não, a observação nossa não é nos nomes deles, né? Mas é o que o Senhor orientou os discípulos. Veja bem, para seu bem aos discípulos. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Para seu bem aos discípulos, né? Que eles não deixassem de anunciar a palavra para socorrer as pessoas que têm necessidades. Então nós vamos buscar pessoas que fazem essa obra. Porque não é certo aquele que prega a palavra ficar também atendendo aqueles que são necessitados, aqueles que precisam de alguma coisa. Cada um tem que ter um ministério, cada um precisa desenvolver o seu ministério, e cada um, e é complicado isso, sabe por quê, irmãos? Porque cada um vai responder pelo seu ministério. Eu estou aqui, eu vou responder já estou respondendo, e vou responder na eternidade para o Senhor do ministério pastoral. Aquele que é do ministério do ensino, pelo ministério do ensino. Aquele que é do ministério de diaconia, pelo ministério da diaconia. Aquele que é do ministério, né, da recepção, de acolher os irmãos da porta, vão responder por isso. Né? Aquele que o Senhor separou para a oração, vai responder pela oração. Aquele que o Senhor separou para a visita, vai responder pela visitação. Porque nós sabemos muito bem que o Senhor vai dizer lá no final, ô Senhor, mas quando foi que eu deixei de dar um copo de água para o Senhor?
Quando foi que isso aconteceu? Foi quando você deixou de atender um dos meus pequeninos. Quando você deixou um dos meus pequeninos de lado. Porque quando nós estamos no ministério, nós estamos servindo a nós e nem as pessoas. Nós estamos servindo ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que às vezes nós hospedamos anjos sem saber. Então, quando nós estamos fazendo o nosso ministério, nós estamos fazendo para a glória do nome do Senhor nosso Deus, para o louvor da glória do nome do Senhor. Então, apareceu razoável que eles escolhessem pessoas. E eles foram escolher pessoas. E aí, então, amados irmãos, eles escolheram pessoas, lá no versículo 3, homens de boa reputação, né? Homens de boa reputação, puxaram a capivara deles lá. Como é que está a capivara desse aqui? Os irmãos sabem o que é capivara, né? Puxou lá a ficha dele, né? Puxou a ficha dele lá e falou assim, não está igual ao Congresso, não, que cada um tem trocentos processos, né? Não está assim, não. Não, esse aqui não tem processo nenhum, ó. Ele está, a ficha dele é ficha limpa. É gente boa realmente. Então esse aqui pode fazer parte, né? Boa reputação e cheios do Espírito Santo. Mas como é que a gente descobre que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? É sapatinho de fogo, né? Não, é pessoa de oração, pessoa dedicada ao Evangelho de Cristo Jesus. Não é aquele intelectual que ele vem aqui quando ele fala assim, que bonito. Não, é aquele que tem a vida de intimidade com o nosso Deus, que ama orar ao Senhor, que ama conversar com o Senhor, o nosso Deus. E aí então, também sabedoria. Sabedoria na palavra e sabedoria para discernir as coisas quando estão acontecendo, né? Porque precisa ter discernimento, precisa ter sabedoria. Não pode ir falando de qualquer jeito, não. Pode ir falando qualquer coisa, não. Quando é uma responsabilidade muito grande que nós temos, irmãos. A liderança, né? Eu como pastor, você como líder da igreja. Quando eu estou aqui na frente, eu tomo muito cuidado. Uma vez eu ouvi o reverendo Messias falando assim, todos os dias de manhã, quando eu levanto, eu escovo bem os meus dentes, limpo bem a minha boca, porque eu digo, da minha boca vai sair a palavra de Deus. Então ela precisa estar limpa. Quando nós estamos aqui à frente, eu tenho, amados irmãos, o máximo de cuidado, porque eu não estou falando de mim. Eu não posso chegar aqui na frente e começar a contar historinha. Eu tenho que falar da palavra do Senhor, porque eu tenho esse compromisso de falar da palavra do Senhor nosso Deus. Compromisso de ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Então, quando nós vamos escolher, é necessário que tenhamos esses cuidados. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, né? E assim eles fizeram e escolheram esses irmãos para estarem à frente, né? Bom, que horas são? 10 horas. Nós vamos ter que fazer mais uma lição disso aqui. Não sei quem vai ministrar, mas nós vamos fazer mais uma lição. Porque agora nós entramos nos ensinamentos sobre as responsabilidades e compromisso da igreja no conhecimento de cada um, né? E abra sua Bíblia lá em Atos 14, 23. Atos 14, 23. Alguém lê para mim. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amém. Então, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum. Então, é Deus que concede os dons,
É Deus que vocaciona, né? Deus que capacita, mas nós escolhemos. Nós devemos fazer isso com jejum e oração. Mais um texto, Atos 1, 24 e 25. Agora está fácil, já estamos em Atos. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Atos 1, 24 e 25. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Então veja bem, Judas se desviou, tem dois. Senhor, ilumina o nosso coração para nós saber quem é que vai ocupar essa vaga. Né? Então, é através da oração. Não pode ser de outra maneira. E também um outro texto, Mateus 9, 37 e 38. Volta um pouquinho aí. Mateus 9. O 37 e o 38. Mateus 9. 37 e 38. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Então, novamente falando sobre oração. Orarmos para que Deus esteja enviando trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqueles que querem compromisso, aqueles que querem responsabilidade, são poucos. Então, ore e peça ao Senhor. Tem que ser sempre visto a partir da oração. Não pode ser de outra forma, né? E a igreja somente deve votar naqueles homens e mulheres que se enquadram nos critérios espirituais estabelecidos pela palavra do Senhor nosso Deus. Então, quais são eles? Vamos lá. 1 Timóteo. Eu vou ler só esse texto aqui, depois nós deixamos para a próxima lição. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. É um texto bastante longo. Alguém encontrou? Pode ler, Marcelo. Isso, do 1 ao 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas.
porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Não vamos comentar, porque é um texto bastante longo, mas aqui Paulo coloca, escrevendo a Timóteo, né, ele coloca aqui o que é que nós devemos observar quando nós vamos escolher presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas, né? Isso nós fazemos olhando e lendo na palavra do Senhor nosso Deus, e conversando com o Senhor nosso Deus, e olhando para as pessoas que estão no nosso meio. E se for o caso, você pode sim, né? Para aquela pessoa, olha, eu vejo em você e gostaria de saber se você pode ser eleito, se você pode ser eleita, né? Porque eu vejo em você qualidades para estar à frente, né? E orar ao Senhor nosso Deus e colocar diante do Senhor nosso Deus a vida de cada um. Nós temos, para concluir, nós temos aqueles que tiveram seus mandatos vencidos e que poderão ser reeleitos, e também aqueles que os irmãos acharem que devem ser escolhidos para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Nós teremos eleição e é por isso que nós estamos estudando, né? E é gostoso. Não existe nada melhor nessa vida do que servir ao Senhor. Dói. Dói muito. Mas é muito bom servir ao Senhor. Dói muito. Mas Jesus nos chamou para a sua obra. Como negligenciar o chamado do Senhor? Como dizer não a Deus depois de Ele ter nos amado e ter entregue a sua vida lá na cruz do Calvário? Como reclamar de alguma coisa se Ele entregou a sua vida por amor a mim, por amor à sua igreja, a nós? Como dizer não para esse Deus? Eu sempre digo que o chamado de Deus é irresistível. Os discípulos estavam lá pescando. Jesus falou assim, ó, venha após mim. Eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor nosso Deus, né? O Zaqueu, desesperado, queria de todo jeito servir ao Senhor. Eu preciso servir ao Senhor. Vai lá e sobe numa árvore, né, para ver Jesus. Ele precisava. Mateus foi chamado lá na coletoria. Ele abandonou a coletoria e falou, tchau coletoria, tchau dinheiro. Eu estou indo agora servir ao Senhor, o nosso Deus. Então, amados, o chamado é algo irresistível. E o permanecer no chamado é algo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, dirige a nossa vida, orienta a nossa vida e nos coloca sempre para a sua obra. E nós só vamos parar quando Jesus nos chamar, porque esse chamado não é só para um período, é por todos os dias da nossa vida. Se você tem que escolher, ore para escolher alguém. Se você é alguém que foi escolhido, alguém que tem esse ministério, permaneça firme, continue orando, pedindo a misericórdia do Senhor, porque como eu disse, cada vez que eu venho aqui à frente, eu penso, eu reflito muito, porque eu tenho um compromisso de ensinar não de mim, eu tenho compromisso de ensinar a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso de mostrar o caminho do Senhor. E que você possa, assim também, compreender e decidir servir ao Senhor e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E botar a mão no arado e não mais olhar para trás. Amém? Pércio, você quer falar alguma coisa? Eu quero dizer aos irmãos que eu, como presbítero, e o nosso conselho, nós participamos das reuniões do presbitério, o pastor pode afirmar isso, a nossa igreja, que é a igreja que tem mais presbíteros no conselho. Então, isso é um privilégio e Deus nos tem abençoado com essa graça. Amém? Amém. O Pércio está fazendo essa observação porque nós conhecemos a realidade no presbitério. E às vezes tem igrejas grandes no presbitério
e que não tem o número de presbíteros que nós temos, não é? E isso demonstra que ser presbítero na IPI de Agudos não é tão sofrido quanto nas outras, porque nas outras eles começam e desistem e param, né? E ninguém quer mais participar, servindo ao Senhor como presbíteros. Que Deus possa nos abençoar, e essa lição terá continuidade, porque nós vamos ler os demais textos, porque a eleição é fora o próximo domingo, no outro, tá bom? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos encontramos aqui nesta manhã para te servir. E te servir, ó Deus, em espírito e em verdade. Temos aprendido, ó Deus, na Tua palavra, que o Senhor é o Deus que concede dons e ministérios à sua igreja. Que o Senhor é o Deus que chama, que vocaciona e que prepara e que envia aqueles que o Senhor chamou para os seus ministérios. Nós estamos, ó Deus, nos preparando, Senhor, para a eleição de diáconos, diaconisas, presbíteros e presbíteras. Que o Senhor, ó Deus, ilumine os nossos corações, tanto, ó Deus, na escolha, quanto também ilumine os corações daqueles que estarão ou continuarão fazendo parte desse ministério. Nós pedimos, Pai, que seja assim, para que a sua igreja caminhe em paz, caminhe alegre, caminhe feliz, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor nos amou com amor eterno, e o Senhor nos enviou para ser a sua igreja sobre a face da terra, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.